Oi, olha eu de novo aí. Tô parecendo Galvão Bueno. Aí, meus amores, vamos de mais uma aula? Tá preparado? Porque hoje a aula é mega legal, muito boa. Hoje nós vamos falar de sistema nervoso. Todo mundo assim que fala assim, eu vou fazer medicina, vou ser neurologista. É bem doido, é bem legal mesmo, 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 mesmo. Só que também tem uma galera que estuda com essa parte, que é a parte de psicologia, que também é super legal. Tá? Não precisa fazer medicina, se você quiser trabalhar com algumas coisas do sistema neurológico. É legal também fazer na área da psicologia. É bem doido. Então, hoje a gente vai trabalhar com o sistema nervoso. Eu vou falar de tecido nervoso, eu vou falar da célula nervosa, eu vou falar dos sistemas nervosos. Então, eu vou falar de algumas coisas a mais, além da apostila de vocês. Então, a aula é um pouquinho grande, então ajeita aí a tua coluna, senta direito aí na tua cadeira, pega o teu caderno. Ó, como a gente vai falar de sistema nervoso, eu já vou falar das duas aulas seguintes da apostila. Mas é uma aula só, mas é o mesmo assunto e a continuidade, eu não vou fracionar o assunto no meio. Tá? Então, eu vou gravar numa tacada só. Nós vamos fazer, segundo a sua apostila, são aulas 29, 30, 31, 32. Porém, é um assunto. Por isso que eu vou me estender nele todo, para a gente não ficar truncado na informação. Aguenta aí, toma uma água, dá um pause aí, busca uma água, um biscoitinho integral, né? Eu tô gravando logo depois do almoço, tô só com a minha água aqui, ó. Mas eu acho que você tá no meio da manhã, deve estar com fominha, mas também não é bom ficar comendo em cima do computador, né? Bora lá? Vamos então? Vamos então? Então vamos lá. Eu vou com vocês de sistema nervoso, então segura aí e vamos nessa. Amores, antes de falar de sistema nervoso, eu vou falar de tecido nervoso. E antes de falar de tecido nervoso, eu preciso falar para vocês de célula nervosa. Na verdade, vamos devagar. Eu vou falar de tecido primeiro, porque eu vou começar com a função do sistema nervoso. Qual seria a função desse tecido ou desse sistema no nosso organismo? A princípio, a gente vai falar falando da gente, tá bom? E à medida que as informações forem surgindo, eu cito nos animais e assim por diante. Então, vamos favorecer a anatomia humana, a fisiologia humana, tá? Essa é a ideia. Então, o sistema nervoso, ele é responsável pela função que a gente chama de integração do nosso corpo. Como assim? Ele integra todas as partes, todos os componentes, todo o nosso organismo numa coisa só. Então, a minha mão, ela não se movimenta sem uma coordenação central. Eu estou mandando ela balançar e ela está balançando porque eu estou mandando. Ela não está balançando sozinha. Mas tem gente que tem a movimentação involuntária. Aí é uma doença, Parkinson, por exemplo, mas tem várias, tá? Então, qual é a ideia da integração? Eu sinto o meu corpo de ponta a ponta. Se eu pensar no meu pé, eu sinto como o meu pé está. Se eu pensar na... Deixa eu arrumar aqui. Se eu pensar nas minhas mãos, eu sei como ela está. Eu sinto desde a temperatura até o espaço ocupado pelo meu pé dentro do tênis. Eu sinto o vento batendo nos meus braços. Eu sinto som por meio de células sensoriais que chegam no meu ouvido. Tá? Então, a ideia de integração envolve é desempenhada pelo sistema nervoso. Então, a gente vai pensar no que? Integração das partes do corpo, tudo está juntinho, unido pelo sistema nervoso, e a questão dos estímulos que chegam no nosso organismo, a recepção e a condução desses estímulos, ok? Quem que faz parte desse tecido? Qual é a célula que forma esse tecido? A gente costuma falar só de neurônio, mas a gente tem duas células.
A gente tem um neurônio que é responsável pela condução do impulso nervoso, é ele que faz a informação sair da minha cabeça e até para o local onde eu estou mandando a mão bater, ok? Então, eu estou mandando uma informação via neurônio, balança, 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 para. Ok? É tudo muito rápido. Essa é a ideia. A hora que eu falei para, ela parou na hora, mas a informação saiu antes de eu falar. Doido, né? E ainda, então quem manda o impulso e volta, então, por exemplo, mexi meu pé, mandei uma informação no meu pé. Como que tá meu pé? Ah, tá de tal forma. Então, como que tá meu pé? Foi até o pé, viu como estava, voltou, traduziu e me deu a informação. Quem leva esse impulso, essa transmissão de uma informação, de uma pergunta e traz como uma resposta, é neurônio, todo organizado, todo arrumadinho, tá? E aí essa célula da glia é uma célula acessória. Essas células da glia ou neuroglia são células que atuam na sustentação, na nutrição, no apoio, no suporte desses neurônios. Quando um neurônio é destruído, a célula da glia vai lá e preenche aquele espaço, ela não conduz impulso nervoso. Ela não tem essa função, tá? O neurônio é esse cara aqui. Elaine, por que neurônio não sofre mitose, não se reproduz? Ó, vamos falar um parênteses aqui. Tem uma professora da USP de São Paulo, ela é uma geneticista do Laboratório de Genética da USP, ela trabalha com célula-tronco. Ela descobriu que tem uma região do cérebro que os neurônios sofrem mitose, mas é algo muito assim novo, que agora que está em estudo, porque ela descobriu faz pouco tempo, alguns anos, e ela ainda estuda isso. Então, para a gente de vestibular, no vestibular, como informação, neurônio não sofre mitose, tudo bem? Por quê? Porque a célula é muito diferente, a célula é muito diferenciada. Tá vendo que ela tem ramificações, prolongamentos, tem uma parte com núcleo, às vezes mais que um núcleo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho dois tipos de ramificações, uma chamada dendrito e outra chamada axônio, e tenho a parte do corpo celular, que é onde tem o núcleo. Então, o neurônio é dividido em três partes: dendrito, corpo celular e axônio. Elaine, sempre dendrito vai ser curtinho e axônio vai ser longo? Não, não é regra. Não é regra, tá? Como que eu vou saber, então, qual que é dendrito, qual que é axônio? Pelo sentido e propagação do impulso elétrico. Então, o impulso nervoso, ele sempre vai de dendrito para axônio. Por quê? Porque a hora que esse impulso sair desse neurônio e pular para outro neurônio, o que que ele vai como que ele vai pular? Ele vai pular por meio de vesículas produzidas pelo axônio. Então, ele só consegue pular daqui para lá. Se ele inverter o caminho, imagina um impulso rebelde. Ah, eu não quero ir para esse lado, eu quero descobrir um novo caminho, eu vou para o outro lado. Aí ele vem, tchan, 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 tchan. Ele chega aqui no dendrito. Quando ele tiver que passar para o próximo neurônio, ele não consegue atravessar, porque aqui vai ter um espaço, porque um neurônio não é colado no outro, já já eu falo. Existe um espaço entre um neurônio e outro chamado sinapse, eu vou mostrar. E para o neurônio atravessar, ele precisa de uma carona, e essa carona é um neurotransmissor, que é uma vesícula, que pega esse impulso e leva esse impulso para o próximo neurônio. E quem produz esse neurotransmissor é o axônio, só o axônio. Então, o impulso vem para cá, vem, 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 vem. Quando ele chegar no axônio, o axônio produz a vesícula, o neurotransmissor, o impulso pula dentro dele e ele passa para o próximo neurônio. Aí ele vai dendrito, corpo celular, axônio. Chegou no axônio, produz neurotransmissor, o impulso pula dentro, pega uma carona, vai até o próximo neurônio. Então, essa é a ideia, tá bom? Outra informação, ao longo do axônio, a gente tem uma proteção. Como o impulso é um impulso elétrico, que nem eletricidade, para não haver perda
de velocidade, nessa propagação, eu tenho um isolamento, como um fio elétrico tem um isolamento de borracha. Então, a gente pega aqui o fio do mouse, meu mouse é de fio, é velho. Esse fio, ele tem uma borracha, porque aqui não, eu não sei se é eletricidade, mas não sei se é eletricidade que passa aqui, mas se você pegar um fio elétrico, aqui ó, do carregador, aqui passa eletricidade. Esse fio, ele isola a eletricidade dentro desse cordão, para que a eletricidade não se disperse no meio. Aqui é a mesma ideia, existe um isolamento feito por meio de bainhas, a gente chama de bainha de mielina, a interna. Em cima eu tenho uma camada celular, que eu posso chamar ou de célula de Schwann ou de bainha de Schwann, que recobre a bainha de mielina, por cima ainda, e tenho esses estrangulamentos. O que depende da velocidade do impulso? Quanto mais bainha de mielina tiver, mais rápido é. Quanto mais energia tiver, mais rápido é. E quanto mais nódulos de Ranvier tiver, mais rápido é. Por quê? Porque o impulso, tem uma teoria que diz que o impulso salta no axônio como se fosse um canguru, por meio dos nódulos. Então, se eu tiver mais nódulos, ele vai saltando mais rápido, e aí ele se propaga com maior velocidade. Tá? Isso você não precisa saber, é só uma curiosidade. Mas o que determina? O que determina é legal saber, é assunto já do terceiro, mas é legal saber. O que determina a velocidade do impulso? A bainha de mielina, o ATP e a quantidade de nódulos de Ranvier. É diretamente proporcional. Quanto mais bainha, quanto mais ATP, quanto mais nódulos, maior a velocidade, tá? Essa é a ideia. Esse é o neurônio. Como que os neurônios estão arranjados? Sempre assim, ó. Dendrito, corpo celular, axônio. Aí, de novo, dendrito, corpo celular, axônio. Aí, de novo, dendrito, corpo celular, axônio. Nunca eu vou ter dendrito com dendrito, ou axônio com axônio. Não pode. Não pode. Tá bom? Ai, coceira. Não pode. Sempre arrumadinho, ok? Aqui está mostrando eles ligados, mas não existe ligação. Não tem contato físico entre um neurônio e outro. Existe um espaço que a gente chama de sinapse. Guarda esse nome, porque esse nome é mega importante. Sinapse. A sinapse é um espaço que existe entre um neurônio e outro. Por meio dessa sinapse, o impulso elétrico atravessa de um neurônio para o outro através de neurotransmissores. Olha a palavra aqui, neurotransmissores. Me dá um exemplo de neurotransmissores? É neurohormônios, tá? Pode ser adrenalina, pode ser a noradrenalina, pode ser acetilcolina. É justamente nesses neurotransmissores que atuam as drogas, os estimulantes, tá, químicos, produzindo mais neurotransmissores ou menos, ou ocupando o espaço deles, cada droga é de um jeito, tá? Então, qual a ideia aqui, ó? O impulso tá vindo, o impulso está vindo aqui, está vindo. Hora que ele chegar aqui, ele vai ter que entrar dentro de um neurotransmissor. Então, ele entra dentro de uma vesícula, esse neurotransmissor vem para cá, ele chega aqui no dendrito e ele libera o impulso para seguir adiante. Existe uma enzima específica para cada neurotransmissor, que vai estourar essa vesícula como se fosse rompendo ela, estourando essa bolha, e o impulso fica livre para seguir o seu caminho. Tá? Então, essa é a ideia de propagação de impulso nervoso. Beleza? Muito bem. As células da glia, que eu coloquei para vocês terem, elas são menores e muito mais numerosas. Por quê? Porque são células acessórias, eu tenho muito mais do que neurônio, tá? O que elas fazem para os neurônios? Tá vendo o neurônio aqui amarelão? Ó, ela fica sempre junto ali, tá do lado. Ela pode dar sustentação, ela pode nutrir, ela pode dar apoio, ela pode preencher um espaço de destruição,
tá? Então aqui eu tenho, Elaine, neurônio destruído, não nasce outro? Não nasce outro, tá? Então, a ideia é agir, na verdade, a gente não destrói neurônio, a gente interrompe as sinapses, os processos sinápticos. E aí o impulso não passa mais por aquele caminho, ele vai ter que procurar um outro caminho para passar. Quanto mais caminhos eu tiver, mais rápido eu desvendo o meu problema. É isso que é o QI, coeficiente de inteligência. É eu resolver um problema o mais rápido possível. O problema ele está proposto para mim, eu encontro a solução dele. Se eu tiver um QI alto, a solução vem rápida. Se eu tiver um QI baixo, a solução demora mais. Como que eu faço para aumentar o meu QI? Estimulando a formação de sinapses. Quanto mais sinapses, mais caminhos eu tenho. E na hora se eu tenho um problema, eu procuro o caminho mais curto e resolvo o problema. É mais ou menos isso que a psicologia diz. Então, o que que acontece? A ideia de estimular o nosso sistema nervoso a produzir, né, conexões sinápticas é muito legal. Então, eu posso aumentar o meu QI. Por isso que a gente fala assim, vamos estimular a criançada a pensar, estimular com desafios para ela ficar mais esperta. É essa a ideia. Como que eu faço isso? Posso aprender um instrumento musical, piano é muito bom. Eu posso jogar xadrez, é muito bom. Eu posso ler vários livros, mas o importante aqui é que os livros sejam diferentes, não pode ser do mesmo assunto. Eu estudar aquilo que eu não gosto, é aquilo que é difícil para mim. Quando eu termino de estudar aquilo que era novo para mim, que era um desafio, eu acabo tendo novas conexões formadas. Sabe quando a gente fala, nossa, agora eu sei fazer? Aquela sensação, é essa a ideia. Tá? Então, quando você tem um desafio, não desistir, ir até o fim que você vai conseguir. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas todo mundo consegue fazer o que quiser. Ah, mas isso não é para mim. Na verdade, não é rápido para você, mas pode ser para você. Então, pode ser que para você aquele determinado assunto tenha uma dificuldade maior. Então, pode ser que para você aprender um instrumento, você quer muito, mas aprender seja mais difícil. Mas se você quiser mesmo, você aprende. Ah, aprender física pode ser que para você seja penoso e para algumas pessoas seja sim. Mas você não pode? Óbvio que pode. Pode. Pode estar certo que pode. Todos têm as ferramentas. É só usar, cada um usa de um jeito. E não existe um meio melhor do que o outro. Não existe. Existem caminhos diferentes, tá bom? Rotas diferentes. Então, vamos voltar aqui. Ó, essa aula eu falo bastante. Se é ao vivo, então, não termino em 2 horas. Então, vamos lá. A condução do impulso nervoso. O que é o impulso nervoso? O impulso nervoso é um impulso elétrico que se propaga por meio da inversão de potencial elétrico. Lembra da pilha lá da química? Que a gente trabalha com inversão química ou física, nem lembro. Da inversão de potencial, acho que é física. Inversão de potencial, quando inverte o potencial, eu gero a corrente elétrica. Aqui é assim, o neurônio em repouso, a gente diz que ele está polarizado. Como assim? De um lado ele está com carga positiva para fora da membrana e para dentro ele está negativo, ou seja, existem mais cargas positivas fora do que dentro. O que acontece? Ocorre um bombeamento de sódio para inverter essa carga e deixar a parte de dentro positiva. Então, a membrana começa a bombear por transporte ativo, a bomba de sódio e potássio. Começa a bombear sódio para dentro, transporte ativo, gastando energia e invertendo esse potencial. Quando esse potencial ele inverte, o neurônio a gente diz que ele fica despolarizado, ele inverteu o potencial. E é nesse momento de inversão que o impulso se propaga. Tá? E aí eu tenho um gasto energético. É por isso que a gente fala assim, estudar cansa, cansa para valer.
Vai fazer uma prova da FUVEST ou um simulado, né, que você faz aí, às vezes de sábado. Quando termina, se você fez para valer sério, sentou, leu, você está arrebentado. E aí, às vezes, mesmo dormindo, você ainda acorda cansado. Você chega em casa, você só tem vontade de tomar banho, às vezes nem tomar banho, comer e dormir. E às vezes dorme antes de comer, de tão cansado. Então, gasta energia. Pensar gasta energia, estudar gasta energia, tudo que envolve impulso elétrico envolve gasto energético, tá? Beleza. Aqui eu também não preciso falar para vocês. Aqui é lei do tudo ou nada. É uma lei que eles dizem com relação à propagação do impulso elétrico. Não adianta eu dar um pouquinho de inversão de potencial, que aí ele estimula um pouquinho. Não. Aqui é sempre assim: dá o que precisa e o que precisa é o máximo. É lei do tudo ou nada, que é a mesma lei do sistema muscular, da contração muscular, tá? Não tem muito segredo, não. Aí a gente pensa assim, vamos pensar em sistema nervoso. Quando que isso surgiu, né? Ó, o sistema nervoso, ele surge na escala evolutiva lá em quinidários, nos selenterados. Porífero não tem, e aí os quinidários vai apresentar um sistema nervoso do tipo difuso. Ele ainda é bem simples, ele é uma rede de células nervosas que cobre o corpo do animal, espalhado sobre o corpo do animal, mas não tem nada de acúmulo de neurônio, de gânglio, de cérebro, não existe. É só uma malha sobre o corpo do animal, para ele sentir o ambiente, tá? Aí, quando a gente passa para a platelminte, a gente tem já um cordão longitudinal dos dois lados. Aqui a gente tem gânglios, então já tem um sistema ganglionar aparecendo. O que é um gânglio? É um acúmulo de neurônios. E a gente tem cordões ventrais, assim, como se fossem uma escada como se fosse uma escada de corda. Então já é bem mais especializado, porque aqui eu já vejo acúmulos de neurônios, umas massas sendo formadas, tá? Nos artrópodes, a gente tem um sistema nervoso ventral, ganglionar, e a gente já tem um gânglio cerebroide, tá vendo? Ó, vai ficando mais complexo. Nos equinodermas, a gente tem um anel ao redor da boca do animal e cordões radiais. E nos cordados, que é onde a gente está, a gente tem um sistema nervoso dorsal, que é o sistema nervoso central, e a gente tem uma parte aqui desse sistema nervoso central formando o nosso encéfalo, que é um órgão que vai coordenar todo o nosso sistema. Desse sistema nervoso central, que é dorsal, ele parte dele nervos periféricos, que vão pegar impulso desse sistema nervoso central e mandar para toda a periferia para controlar todas as partes do nosso corpo. Então, note que o sistema nervoso, ele vai, esse aqui tá aqui no meio, mas não está na sequência, tá? Equinodermas antes de cordados, tá? Notem que o sistema nervoso, ele vai ficando cada vez mais complexo ao longo da escala evolutiva do aparecimento dos animais. Então, vamos falar um pouquinho de sistema nervoso central e periférico, tá? Quando a gente pensa na parte humana, a gente tem sistema nervoso central, que a gente vai escrever a sigla SNC, e a gente tem sistema nervoso periférico, SNP, tá bom? O sistema nervoso central, ele é formado de duas partes, o encéfalo, que tem três órgãos, o cérebro, o cerebelo e o bulbo. Ó, o cérebro, deixa eu pegar um laser aqui. Ó, o cérebro, o cerebelo aqui e o bulbo aqui. O bulbo é uma dilatação que fica entre essa parte da cabeça aqui e a medula espinhal, é a ligação, tá? Aí a gente tem a medula espinhal, que é um cordão nervoso que vai desde o encéfalo até a última vértebra, o cóccix, né? Última vértebra da nossa coluna vertebral, ok? Como é um sistema mega, ultra importante,
que coordena tudo no nosso organismo, a gente vai ter várias proteções. A gente tem 3 tipos de proteções. A gente tem uma proteção óssea, formada de um capacete ósseo chamado crânio, e uma coluna formada de vértebras móveis, para eu não ficar que nem robô, então eu tenho uma movimentação, tá? Vértebras ósseas móveis, coluna vertebral, proteção de osso. Abaixo da coluna vertebral, a gente tem 3 membranas, que são chamadas de meninges. Essas meninges, a gente diz 3 bainhas, são chamadas de... A que fica perto do osso, então, vamos pegar do osso para dentro. A que fica perto do osso é a dura mater. Embaixo da dura mater, a gente tem uma que chama aracnoide. Por que tem esse nome parecido com aranha? Porque ela é toda entrelaçada, como se fosse uma teia de aranha. E entre a aracnoide e... Desculpa, e depois, pertinho da medula espinhal ou raquidiana, a gente tem a pia mater, a mais fininha, a mais perto. Quando a gente tem a tal da meningite, a gente tem uma inflamação aqui. Por que é tão perigoso? Porque fica próximo ao sistema nervoso central. Então, é mega perigoso. Essa é a segunda proteção. A terceira proteção é um líquido, é uma proteção hidráulica. É chamada de líquido cefalorraquidiano. Fica entre a aracnoide e a pia mater. É nesse líquido que a gente toma anestesia, a RAQ, que é anestesia. Então, o anestesista enfia a agulha, coloca o líquido sobe um pouquinho e desce. Dali para baixo, os nervos não funcionam mais, os nervos motores. E aí você não tem essa movimentação. O cérebro funciona e você não tem as coordenações, dependendo da altura que ele aplicou, tá? Beleza. Aqui eu tenho um esqueminha, ó. Aqui eu tenho o cérebro, a pia mater bem fininha, olha a aracnoide como ela é, a dura mater e o osso do crânio, tá? Aqui eu tenho as meninges aqui representadas, ó, dura mater, aracnoide, pia mater e o espaço do líquido cefalorraquidiano. Muito bem. Às vezes a gente costuma falar de massa cinzenta, né? Massa branca. O que seria isso? Quando a gente olha a nossa medula, aqui é a nossa medula, tá bom? A nossa medula espinhal. E aqui tem as meninges para você ver, ó. Esse roxinho é a pia mater, o vermelhinho é a aracnoide e a dura mater. A medula espinhal é essa coisa que está aqui dentro, ó, em forma de símbolo do Batman, que parece um Hzinho aqui, tá vendo? Não sei de onde eu tirei símbolo do Batman, mas tudo bem. Essa estrutura aqui tem um H no meio, que aqui tá roxinho, mas é cinza, escuro, e tem a parte branca. Essa é a tal da substância branca e substância cinzenta. O que seria uma coisa ou outra? Por que é cinza? Porque eu vou encontrar as fibras amielínicas, sem mielina, os gliócitos ou neuroglias e os neurônios. Então, essa substância ela é cinzenta, ela é escura porque eu vou ter a parte celular. E a substância branca, porque eu só tenho ramificações dos neurônios, tá? Então, são as fibras, os axônios. Então, é a parte da ramificação, então fica mais claro. Então, a parte cinzenta é porque eu vou ter o corpo celular do neurônio localizado ali, porque por isso que ela fica mais escura. Quando eu falo assim, ó, voou massa cinzenta do motoqueiro que sofreu acidente, já era, um abraço, tá? Porque arrebentou parte do corpo celular dos neurônios. Então, é terrível, ok? Aí, desse sistema nervoso central, desse centro coordenador, parte a parte, né? Sai a parte periférica, que é o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Então, ó, a parte central é o encéfalo e a medula. E essas partes dos nervos vão sair para a parte visceral, para controlar as vísceras e para controlar os membros locomotores. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter nervos viscerais,
que a gente fala nervos da vida vegetativa. E nervos para movimentar a estrutura esquelética, que são os nervos da vida de relação, para eu me relacionar, para eu falar, movimentar, parari parará. Sabe quando fala assim, ó, a pessoa está vegetando na cama? Quer dizer o quê? Que ela não tem movimentação dos nervos de relação. Ela funciona só a parte vegetativa das vísceras, os órgãos funcionam bem, a cabeça funciona, mas não mexe braços e pernas, nem cabeça, não tem relação, não tem. Esqueci a palavra, esqueci. Não tem relação com o outro, tá? Então, o que eu vou ter aqui nessa parte periférica? Nervos cranianos, saindo da parte da cabeça, nervos saindo da espinha, nervos espinhais, da medula espinhal. E os gânglios sensoriais e simpáticos, que é onde eu tenho amontoados de neurônios aí formando os gânglios nervosos, tá bom? Quem que coordena esses nervos? O sistema que a gente chama de sistema nervoso, que é o simpático e o parasimpático. O simpático e o parasimpático é controlado por hormônios, que esses dois têm ação antagônica. O sistema nervoso simpático, ele sempre vai agir numa situação de perigo. Então, toda vez que o meu organismo se encontrar em perigo, o simpático é que entra em ação. Vou dar um exemplo. Imagina que você está andando na rua sozinho e você vê um pitbull muito louco. E ele está olhando para você, ele está dizendo assim, eu vou te atacar. O que acontece? Meu, você não pensa, pitbull, eu vou correr. Não é racional. Na verdade, o seu coração já descarrega a adrenalina na musculatura, você começa a produzir o seu sistema nervoso descarregando a adrenalina, começa uma série de movimentações dentro do teu corpo, como batimento cardíaco acelerado para circular mais o sangue, para ir mais rápido para a musculatura, para levar mais oxigênio para a musculatura, para ter mais energia para você correr. Você respira mais também para levar esse oxigênio para a musculatura. A pupila dilata para você enxergar melhor o caminho, ok? A boca seca. O intestino trava para você não fazer o número 2 na calça, que vai atrapalhar para correr. Essa é a ideia. Geralmente você faz xixi na calça porque a bexiga ela relaxa. Tá? Então, uma série de mecanismos que fazem com que você saia daquela situação de risco. Aí, conseguiu um lugar seguro, chegou no lugar, para você não ter um infarto, porque o coração está acelerado, o sistema nervoso parasimpático começa a entrar em ação. E o que vai acontecer? Aí ele joga na sua corrente sanguínea um hormônio antagônico, pode ser acetilcolina, que vai fazer o contrário do que eu falei para vocês, do que a adrenalina fez. Tá? Então, esses movimentos, eles são autônomos. Eu não penso em não fazer xixi ou em fazer xixi. Eu não penso em travar o meu sistema digestório ou não travar. Eu não penso em secar a boca ou não secar, em dilatar a pupila ou contrair a pupila, em bater meu coração. Eu não penso, são ações autônomas, geradas por um sistema nervoso chamado autônomo, através do quê? Através de hormônios. Tá? Então, são ações aí involuntárias, controladas por uma região chamada hipotálamo. Então, lembra que simpático, na base do cérebro, hipotálamo, que vai produzir esses hormônios, tá? Simpático é situação de risco, de perigo. E parasimpático é quando você está em segurança. Ok? Então, a hora que você está lá no Hop Hari, ou descendo de rapel, ou mergulhando, ou pulando no bungee jump, você vai fazer xixi na calça, a boca vai ficar seca, o coração vai disparar, é simpático. Tá? Tá dizendo para você está em perigo, ô trouxa, você está em perigo, você tá curtindo, né? Então, é essa a ideia. O corpo tá avisando, meu, você tá pulando de paraquedas, pulando de paraquedas achando o máximo. E o corpo tá falando, você tá morrendo. Essa é a ideia. Legal, né? Teria uma porção de coisa para falar, mas o que
o nosso material traz e o que é suficiente para o momento é o que eu falei nessa gravação. Então, vocês vão pegar direitinho aí, vocês vão pegar essa gravação, vão fazer as anotações, vão tentar fazer os exercícios e depois a gente se encontra, tá bom? Falei para valer. Beijão, então, fiquem com Deus e até breve. Até mais.